Doutor Valdir Caldas, pré-candidato ao Senado. O senhor citou que esteve em 14 municípios mato-grossenses com suas comissões municipais. Isso representa 10% de Mato Grosso. Como é que o senhor espera interiorizar sua candidatura com pouco tempo de TV, com pouco tempo de campanha e um partido desestruturado? Bom, eu tive o privilégio de estar quase 10 anos na Universidade de Cuiabá como professor no curso de Direito, né? E a universidade é a única que tem lá, em média, 3.000 alunos por semestre. Então, é muito raro a comarca ou local no interior, a cidade do interior, que a gente chegue e não encontre lá ex-alunos. Então, nós temos ex-alunos espalhados por todo esse estado. Na OAB, tive a oportunidade de desempenhar algumas atividades que me deram assim, uma capilaridade enorme dessas atividades também lá na instituição. Fui presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da Ordem, que é uma espécie de congregar, uma espécie de associação dos advogados criminalistas, né, e dos aficionados dessas duas disciplinas, penal e processo penal, com âmbito no estado inteiro. Fui ex-membro do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB Mato Grosso, presidente da Comissão de Direito Carcerário da Ordem, e como presidente da Comissão de Direito Carcerário da Ordem, nós tivemos a ideia de interiorizar as nossas ações, quer dizer, em toda unidade, em toda a cidade onde tivesse uma unidade prisional, lá na subseção, nós criamos, obviamente, com todo o apoio da diretoria da Ordem, uma espécie de representante dessa comissão lá. Então, capilaridade no estado inteiro, uma convivência enorme com o sistema de justiça, né? Sistema carcerário especial, enfim, juízes, servidores, defensores públicos. A minha dificuldade, eu reconheço, professor, não é nesse meio, sabe? Nesse meio jurídico aí e acadêmico, eu não tenho dificuldade, as pessoas conhecem a gente muito bem. A dificuldade realmente é a penetração nessas outras áreas com as quais nós não tivemos contato. E aí, nós fizemos esse trabalho de divulgação do partido, que nessa fase é admitido tão somente a propaganda, né, partidária. E nós fomos levar os nossos valores, nossos princípios, enfim, nossos diferenciais às pessoas nesta cidade. Estivemos prevalentemente nos 20 maiores colégios eleitorais do estado de Mato Grosso. Foi feito um planejamento, né? Já como pré-candidato. Já visando essa situação. Nós vamos levar o partido para os 20 maiores colégios eleitorais, né? Já pensando posteriormente, né? nessa expectativa de algum retorno, enfim, eleitoral, obviamente. O objetivo era divulgar o partido e assim o fizemos. Então, professor, temos consciência das dificuldades, acreditamos que essa eleição ao Senado, Enoque, especialmente, ela não se dará ainda, apesar de nós entendermos que assim deveria decidir pelo voto o eleitor, ele não definirá o seu voto ainda por ideologia. O eleitor brasileiro ainda não tem essa cultura, sabe? Olha, eu vou me filiar, vincular aquele determinado partido, que ele tem aquela ideologia, aqueles valores, aquilo me encanta, é exatamente aquilo que eu penso. Não. O voto ainda, nessas eleições, ainda será personalista. Me permite uma pergunta sobre o voto personalizado. O senhor, sem julgar com fé, que o senhor é um grande nome nos meios jurídicos mato-grossenses. Mas a disputa do Senado não é individual, é uma chapa. O senhor tem nomes para compor a chapa que comparem ao seu assim? Nós temos 13 candidatos pré-selecionados no nosso processo seletivo a deputados federais. De suplência de Senado. Bom, quanto à suplência, nós temos uma característica importante. Eu agradeço, inclusive, a pergunta, que nós vamos esclarecer um outro ponto. O Partido Novo, ele separa a atividade política, mandatários, pré-candidatos e candidatos, da autoridade administrativa do partido, que é o diretório. Quem é candidato não participa das atividades do diretório, não pode ter nenhuma ingerência, sequer qualquer cargo ou função no diretório. E a receita verdadeira, quem está no diretório
nessa função administrativa, Não pode ser candidato. também não pode ser candidato. Nós separamos uma coisa da outra. O diretório tem a função de controlar, fiscalizar e apoiar o mandatário, o pré-candidato ou o candidato, naquilo que for necessário. Então, esta questão das suplências no Partido Novo não é atribuição do pré-candidato ao Senado. O diretório se encarrega desta situação, para evitar exatamente o que acontece nas outras instituições, com raríssimas exceções. Né? Ainda a semana passada, estamos ouvindo uma entrevista em que abertamente se dizia: tem as duas suplências, a primeira suplência, vamos procurar alguém que possa nos ajudar a captar. A outra suplência é para alguém que possa nos dar o suporte eleitoral. Usa, né, essas duas relevantes funções, esses dois relevantes cargos, né, o provimento desses cargos nos respectivos partidos como uma moeda de barganha, de negociação. Como é que o Novo faz? Eu, Valdir, não sei quem serão os meus suplentes. E digo para os senhores, não quero saber. Tenho plena confiança no diretório estadual e nacional quanto à seleção. O critério eu conheço qual é. Também processo seletivo. Algumas pessoas já afiliadas, inclusive pré-candidatos que ficaram pela estrada, ou seja, não se classificaram no decorrer do processo seletivo, quer dizer, vinculados ideologicamente ao partido, se inscreveram para esse processo seletivo, professor. E, ao final, serão definidos os dois suplentes aí pelo diretório, sem a minha interferência. O senhor já está definido. Esses suplentes virão quando? Eu acredito que nos próximos dias nós já teremos essas definições pelo diretório estadual. A informação que eu tive... Não existe essa situação. Tem poder de veto? Não tenho. Uma candidatura sua não pode vetar um suplente? Não tenho, porque é assim que o estatuto prevê. É processo seletivo dentre aqueles, quer dizer, o estatuto vai analisar o estatuto. O diretório, o partido vai analisar com esse processo seletivo aqueles que têm o perfil, estão devidamente qualificados, se encaixam dentro, né, das exigências e tal que o cargo... Isso não ingessa uma chapa? Eu não me sinto dessa forma. Aliás, eu me sinto muito bem com a situação, que tira de mim essa responsabilidade. E a captação de recursos para uma campanha de senador? Tem aí um teto e tal, mas a gente sabe que, na consideração popular, a disputa de governador e senado é uma disputa de grana, de recursos. Muita grana. Qual o método seu e do Partido Novo? Bom, o Partido Novo, diferentemente de todos os outros 34, é o único partido político, pelo menos, que pratica isto, né? Que o seu filiado paga uma mensalidade. R$ 28,30 é o que paga cada afiliado mês, pelo fato de ser, obviamente, filiado. É com esse dinheiro que nós procuramos manter as nossas despesas, não apenas manter o partido, como as campanhas, já que nós não utilizamos o fundo partidário nem o fundo eleitoral. Volto a dizer para a população matogrossense. Dinheiro público nós não utilizamos para financiar a campanha. Dinheiro público, a nosso ver, deve ser utilizado para financiar aquilo que é relevante para a população. Saúde, educação e segurança em especial. Não metemos a mão no sagrado dinheirão, na verdade, do pagador de impostos para financiar campanhas. Temos depositado, recebemos mensalmente, em razão de uma exigência legal, né? Já que para se registrar o partido é que ele preenche esses requisitos todos que a lei determina, dentre eles a previsão no seu estatuto do recebimento do fundo partidário. Recebemos mensalmente cento e poucos mil reais por mês, estão depositados, sendo devidamente corrigidos, e há um ano estamos tentando devolver para a Fazenda Nacional esse dinheiro. Autorizou-nos, Enoque, autorizaram-nos a devolvê-lo para o próprio fundo partidário. Aí nós pensamos, aí não vai adiantar, né? Vamos devolver o dinheirinho lá para ser redistribuído novamente? Não. Então não há uma previsão legal, não conseguimos devolver, mas não o utilizamos, está devidamente depositado e sendo corrigido.
Não tem previsão legal, mas acreditamos que chegaremos no Congresso Nacional e lá nós travaremos uma guerra para acabar, para dizimar esse fundo eleitoral e o fundo partidário. Entendemos que realmente é uma cinte se desviar 2,5 bi, pelo menos, né? É o que se fala para esta campanha política, daquilo que é essencial à população para financiar campanhas. Porque nós temos que entender, temos a informação, é óbvio, é assim. O partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. Tal como uma empresa. Tem que ser sustentável de forma privada. Pelo seu, de forma privada. Não justifica a utilização de dinheiro público. Por essa razão que nós temos aí, né, como receita, fonte de receita, a arrecadação hoje são 22 mil filiados ao Partido Novo em todo o país. Em Mato Grosso? Em Mato Grosso nós temos aí 400 e pouco, 450 filiados mais ou menos, para financiar as nossas despesas. E eu quero aproveitar a generosidade da sua pergunta, professor, para esclarecer. Na semana retrasada, semana passada não foi possível, eu estava no júri, não teve como fazer isso. Na semana retrasada, nós estivemos numa sexta-feira, percorrendo algumas cidades aí do interior. Campo Verde, Primavera, Barra do Garças, Torixoréu, Ribeirãozinho. Na volta fizemos Chapada dos Guimarães, entre sexta e domingo. Tá bem? Quando a divulgar o partido, né, fizemos reuniões, né, com inúmeras pessoas. Do Brasil, o senhor estava na estrada. Não, foi na semana retrasada, anterior. Né? E sabe qual foi o nosso custo? A gasolina. Nós fomos 4 pessoas no carro. R$350 para cada um. Meu Deus. Onde que vai se gastar aí milhões de reais? Percebe? R$350 para cada um. Nós não compramos votos, nós não compramos apoio político. Então, não vejo a necessidade e com muita tranquilidade posso dizer, essa fortuna aí, esse limite de 3 milhões, para nós é uma fortuna assim, incalculável. Nós não teremos necessidade disso. Além do mais, temos agora o chamado crowdfunding, né? Que é a vaquinha lá eletrônica, sobre a qual, né, a gente pretende falar também mais a miúde, caso tenha oportunidade. Eu, Enoque Cavalcante e Eduardo Gomes estamos conversando com o Valdir Caldas. Ele é pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo.